Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Amaury Franco de Língua Portuguesa e estou aqui para oferecer a você algumas dicas importantes para que você domine melhor essa língua nossa, tão bonita, a língua portuguesa, e com isso tenha sucesso aí nas suas provas de concursos e vestibulares. Vamos então a mais uma Dicas em Pílula. Hoje falaremos sobre um pronome relativo que deixa as pessoas de cabelo em pé, né? O cujo. Vamos lá. O uso do pronome relativo cujo. O cujo é um pronome bem latino mesmo, né? E quando eu digo latino é de origem do latim mesmo, entendeu? Não? E o que vai acontecer? Ele está caindo em desuso. As pessoas não sabem utilizar, então elas trocam, né, de repente, por outro pronome relativo e acabam utilizando erradamente esse outro pronome relativo. Então, em vez de dizer aquela menina cujos olhos são lindos, a pessoa diz aquela menina que os olhos dela são lindos. Isso é completamente errado. Então vamos ver o que acontece com o pronome relativo cujo. O cujo é o único pronome relativo que se refere tanto a um termo anterior quanto a um termo posterior. Todos os pronomes relativos se referem a um termo que está antes, um termo antecedente. O cujo é o único que se refere tanto ao que está antes quanto ao que está depois, estabelecendo assim uma relação de sentido entre eles. Apesar de o cujo se referir tanto ao termo antecedente quanto ao consequente, ou seja, tanto ao termo anterior quanto ao posterior, ele só concorda em gênero e em número com o termo posterior, com o que vem depois. Então, se depois do cujo vier uma palavra feminina e singular, você vai utilizar, na verdade, cuja, né? Certo? Se for masculino plural, você vai utilizar cujos, e assim por diante. Ele não pode ter artigo, nem antes nem depois. Então você não pode falar cujo o, nem cuja a. Você não pode falar o cujo, a cuja. O que você pode utilizar quando você diz a cujo ou a cuja é uma preposição. Nesse caso, esse a não será artigo, será uma preposição. É claro, para entender o uso do cujo, é preciso também saber regência. Falaremos sobre isso no outro momento, né? Aquela matéria que vai dizer para você se um verbo ou se o nome pede ou não pede preposição. Então entenda, eu não posso utilizar antes nem depois do cujo artigo. Mas existe a preposição a, não confundir com artigo. Então eu posso usar a preposição a, também posso utilizar outras preposições, não só a preposição a, antes do cujo. O que eu não posso usar é artigo, nem antes nem depois. Os termos aos quais ele se refere, ou seja, os seus referentes, são sempre termos de valor substantivo ou substantivos propriamente ditos. Então, o cujo ele vai ter um substantivo antes e um substantivo depois. Ok? Não necessariamente sempre antes e depois coladinho com ele, não. Mas ele vai ter um termo ao qual ele se refere antes e outro ao qual ele se refere depois. Esses termos serão substantivos. Ok? São substantivos. E, normalmente, quase sempre, o cujo é utilizado para estabelecer entre o termo anterior e o termo posterior uma noção de posse. Então, na frase que eu disse, aquela menina cujos olhos são lindos, o que eu quero dizer é que os olhos da menina são lindos. De novo, aquela menina cujos olhos são lindos. Portanto, o que eu quero dizer é que os olhos da menina são lindos. Olha esse da menina, olha a noção de posse que ele estabelece. Ok? Vejamos um exemplo. O governo fechou um estabelecimento cujo dono é um traficante. Repara uma coisa, o pronome relativo cujo está se relacionando tanto com a palavra estabelecimento quanto com a palavra dono. Um termo anterior, outro termo posterior. São dois substantivos. Estabelecimento é um substantivo e dono também é um substantivo. E o que vale a dizer essa frase aqui? O governo fechou um estabelecimento cujo dono é um traficante. Se eu colocasse isso em duas orações, essas orações seriam assim, ó. O governo fechou um estabelecimento, ponto. O dono do estabelecimento é um traficante. É isso que essa frase de cima quer dizer. O governo fechou um estabelecimento, ponto. O dono do estabelecimento é um traficante. Então, o governo fechou um estabelecimento cujo dono é um traficante. Veja a noção de posse que se verifica aqui no uso do pronome relativo cujo. Dono do estabelecimento. É isso que o cujo faz. Ok? Vamos em frente. Então, vamos aqui fazer o uso do cujo com algumas frases aqui.
esta é a cidade, moral é conservadora. Lembre-se, apesar do pronome relativo cujo estabelecer uma relação de posse entre a palavra moral e a palavra cidade, ele vai concordar com moral. Né? Aqui, por exemplo, não há diferença porque cidade é uma palavra feminina e está no singular, e moral também é uma palavra feminina e também está no singular. Então aqui, claro, vai ser cuja, de qualquer maneira, cuja. Mas veja, aqui eu tenho cidade, que é uma palavra singular e é feminina, e aqui eu tenho habitantes, que é uma palavra masculina no plural. Aqui vai ter de concordar com habitantes. Né? Assim como aqui vai ter de concordar com prefeito, aqui com paisagem, e aqui vai ter que concordar com encantos. Agora, é preciso observar também a questão da preposição. Quando eu digo assim, ó, esta é a cidade cuja moral é conservadora, o que eu quero dizer é que a moral da cidade é conservadora. Né? Você não tem aqui um verbo que peça ali uma preposição para usar aqui antes do cuja. Então, é como se eu dissesse que a moral da cidade, perceba a noção de posse, a moral da cidade é conservadora. Ok? Vamos para a frase de baixo. Esta é a cidade, habitantes eu não me dava muito bem. Bom, obviamente você sabe que vai concordar com habitantes, portanto vai ser cujos. Mas haverá ou não haverá preposições desse cujos? O que acontece é o seguinte, pensa aqui, ó, se eu não me dava muito bem, eu não me dava muito bem com os habitantes. A sequência dessa segunda oração, olhe sempre o que acontece na segunda oração, a sequência da segunda oração, ó, vai pedir que você utilize a preposição com. De novo, eu não me dava muito bem com os habitantes da cidade. Utilizando o pronome relativo cujo, a frase ficará assim. Esta é a cidade com cujos habitantes eu não me dava muito bem. Quer dizer, de onde surgiu essa preposição com? Da segunda oração. Mentalmente, pense na segunda oração. Eu não me dava muito bem com os habitantes da cidade. A cidade com cujos habitantes eu não me dava muito bem. Outra. Esta é a cidade, prefeito envia algumas sugestões. Bom, você já sabe que esse cujo vai concordar que é com prefeito, que é masculino, singular, então vai ser cujo. Mas haverá ou não haverá preposição antes do cujo? Olha só, começa aqui pelo sujeito dessa segunda oração, esquece a primeira. Repara que a primeira oração repetia a mesma em todas as frases. Pensa aqui, ó, eu, sujeito, enviei algumas sugestões para quem? Para o prefeito da cidade. Ou enviei ao prefeito. Aqui eu tanto poderia utilizar a preposição para, porque quem envia, envia alguma coisa para alguém, como poderia utilizar também a preposição a, porque quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então, esta é a cidade, olha só, a cujo prefeito enviei sugestões, mas também poderia ser para cujo prefeito enviei sugestões. Quem envia, envia alguma coisa para alguém. Então, eu enviei o quê? Algumas sugestões ao prefeito da cidade. Ou para o prefeito da cidade. Por que eu não posso dizer ao cujo prefeito? Né? Porque eu não posso ter artigo antes de cujo. Esse a não é artigo, ele é uma preposição. Assim como com também é uma preposição. Eu posso ter preposição, mas não artigo. Então, se eu dissesse que eu enviei algumas sugestões ao prefeito, aí eu estou usando o artigo o. Mas ao utilizar o cujo, eu não posso usar esse o agregado à preposição a. Eu tiro o artigo. Ok? D. Esta é a cidade, paisagem ainda trago uma saudade. Como aqui está paisagem, e é feminino singular, você já sabe que ele vai aparecer cuja, concordando com paisagem. Mas haverá ou não haverá preposição antes de cuja? Pense aqui, ó, esquece a primeira oração nesse caso. Pensa só na segunda. Pensa assim, o sujeito. Quem é que traz uma saudade? Eu. Então pense em começar pelo sujeito. Eu trago uma saudade, aí vem para cá. Bom, se eu tenho saudade de algo. E o que é isso de algo? A paisagem. Então é como se eu dissesse que eu ainda trago uma saudade da paisagem da cidade. De novo, eu ainda trago uma saudade da paisagem da cidade. Então como é que vai ficar essa frase? Esta é a cidade de cuja paisagem eu trago uma saudade. Se você não utilizar a preposição, você vai estar errando. Vai estar cometendo um erro de regência. Afinal de contas, quem traz uma saudade não traz uma saudade à paisagem. Você traz a saudade da paisagem.
O cujo apenas estabelece uma noção de posse entre paisagem e cidade. É a paisagem da cidade, é o prefeito da cidade, são os habitantes da cidade, é a moral da cidade. Olha a noção de posse que existe nisso. Ok? É a cidade, igreja, eu me casei. É a cidade, igreja, eu me casei. Então como é que vai ficar isso? Né? Se eu me casei na igreja. Eu me casei em algum lugar. É claro que eu não posso botar na cuja, porque quando eu digo na cuja, eu estou botando preposição em, mas artigo a. Só que o cujo não pode ter artigo. Então eu tenho que usar preposição pura, sem o artigo. De novo, quem se casa em algum lugar. E esse lugar em que eu me casei foi na igreja. Tira o artigo a desse na. Você tem isso aqui, ó. É a cidade em cuja igreja eu me casei. Equivale a dizer que eu me casei na igreja da cidade. E a última. Esta é a cidade em cantos eu me apaixonei. Bom, se o que vem depois do cujo é em cantos, que é masculino plural, você sabe que você vai utilizar cujos. O cujo sempre concorda com o termo posterior, nunca com o anterior. Ele se refere aos dois. Né? Ele indica uma relação de posse entre os dois, mas ele concorda mesmo apenas com o segundo. Bom, quem se apaixona por algo. Então, esta é a cidade por cujos encantos eu me apaixonei. Quer dizer, eu me apaixonei pelos encantos da cidade. E por que eu não posso dizer, então, pelos cujos? Porque se o ex do pelos é um artigo, e eu não posso ter artigo antes do cujo. Eu posso ter preposição, né? Mas artigo não. Tudo bem, meus amigos?